Naquele gráfico geral, o chefe de serviços socorristas designou o local onde estávamos. Era um diagrama planetário geral com o planeta exposto em escala mínima. Dali fomos ver os demais gráficos onde estavam expostos os locais, observando que a região ficava bem perto da crosta e que era das bem atrasadas. Aqui estamos, Gregório, disse o chefe, porque não temos merecido mais do que isto. E como as leis vibratórias aproximam as criaturas do mesmo nível, é indispensável dizer que formamos uma cidadela de grandes devedores do passado. Temos precisão disto que fazemos, porque uns vivem fazendo pelos outros, já que uns têm feito com que outros errassem. Sendo assim, lembre-se, esta é a nossa fortaleza e posto de trabalho redentor e evolutivo. Evolutivo em geral e redentor em particular. Para evoluir, desde que não se cometam erros mais graves, cumpre que se realizem os devidos resgates. Compreendo, comentei, que está escrito assim, até o último ceitil. Sim, prosseguiu ele, é muito fácil falar em Deus, no Cristo, na verdade e no bem. Muito mais fácil ainda é viver criando formas de lambetismo, de bajulação, de engodos, de ladainhas piegas e simulacros mistificadores. Entretanto, Gregório, nem Cristo é redentor de canalismos que tais, e nem Deus aceita atos desse jaez a título de respeito à lei. É bom avisar aos que se acham no mundo e aqui nas esferas inferiores sobre a necessidade de cumprir a lei, o documento integralmente sério, tanto que Jesus a ele se cingiu a fim de triunfar. Porque digam lá o que bem entenderem, quantos tenham suas feições sectárias, mas a verdade é que a lei de Deus não é sectária. Ela é simples e vigente ao infinito. Ela ordena não cometer idolatrias. Ela proclama a decência na conduta entre irmãos e ela concita a revelação, a eterna fonte instrutiva e consoladora, que se chamava de Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus nunca foi as letras adulteráveis pelo homem. Quem, portanto, trair-se para com a lei, pouco importa que viva praticando atos que tenham parecença de religiosos, porque os fingimentos humanos, bem ou mal intencionados, não convencem a lei e nem a justiça. Nós, Gregório, jamais estaríamos aqui se as falácias e os engodos, as malícias e os rituais fizessem a vez do cumprimento dos deveres. O servidor, com gravidade, comentou: depois de centenas de anos, gastos em malabarismos clericais e outras artimanhas, aqui estamos, aguardando dias de trabalho, expiações e provas. Enquanto isso, aqueles que foram nossas vítimas e os que pareciam nada perante Deus pairam nas esferas superiores, são os nossos chefes e instrutores. Por quê? Perguntei. Depois da graça trazida por Cristo, que foi a revelação tornada pública, como tendes me ensinado, vieram aqueles corruptores, que fomos nós mesmos, como também dizeis? Por que, afinal, o bom Deus não nos tolheu a criminosa conduta? O chefe de serviços murmurou: o atraso adveio do karma criado com a morte dos missionários. O batismo de espírito ficaria tal como está exposto no livro dos Atos, e tal qual como Paulo ensinava a todos os cristãos, se não tivessem derramado o sangue de tanta gente, inclusive o de Jesus. A treva que veio do quarto século em diante, com o fim do batismo de espírito, foi em consequência dos crimes cometidos. Convém lembrar, para todos os efeitos, que todos os crimes custam pagas e na razão direta. O crime que a humanidade praticou, de ordem gravíssima, porque as vítimas foram os missionários portadores da graça e da verdade para a carne, devia custar as trevas e as dores, que de fato custou. Ninguém se levantaria no mundo para espezinhar o lugar santo por 42 meses, como diz o simbolismo do Apocalipse em seu capítulo 13, se tal crime não fosse praticado. O lugar santo é a excelsa doutrina da verdade, de quem o Cristo foi o celeste transmissor,
Ela se resume na lei, no amor e na revelação. E fora disso não há cristianismo, por mais que haja religiões, formalismos, cleresias e paganismos em nome de Deus e do Cristo. O servidor anuiu. Lavrada a liquidação da excelsa doutrina, o campo ficou franqueado para os desmandos em geral. Vazios de revelação, encheram-se de idolatrias e de toda sorte de malabarismos pagãos. Embora perpetrados em nome de Deus, do Cristo e dos maiores vultos do cristianismo, tudo foram crimes e trevas. Eis porque estamos a mourejar por estas esferas de pouca luz. Eis porque estamos servindo com o pouco que temos ao alcance nos trabalhos de restauração e de extensão, no mundo das verdades revelacionistas. Estamos procurando desmanchar o mal feito, estamos em busca do reequilíbrio íntimo. Estava pesaroso e a exclamação saiu-me da boca sem querer. Jesus, que se compadeça de nossa miséria. O chefe dos serviços observou: não pensemos, porém, em lavagem de pecados pelo sangue do Cristo, e nem na salvação pela graça. Tudo quanto nos será dado, estamos avisados, é em base de oportunidades de trabalho ressarcitivo. Já fomos convidados a dizer a todos quantos aqui de novo aportam, para que se integrem nas palavras do capítulo final do Apocalipse, porque ele contém a síntese das verdades fundamentais, e que ao Consolador cumprirá, no curso dos milênios, apresentar as minúcias da verdade integral, o conhecimento por partes da realidade total, que se constitui do Criador e da criação, do imanifesto e do manifesto, porque o espírito de profecia, sendo a graça de Deus derramada sobre toda a carne, é o testemunho de Jesus e é o instrutor da humanidade. Vários elementos ali estavam, aguardando a palavra do chefe para alguns casos de imediata solução. Ele pediu licença e foi atendê-los, ouvindo a exposição e fazendo questão de que fossem imediatamente atendidos todos aqueles casos que encerravam sofrimentos de irmãos. E por aqueles 7 ou 8 casos condizentes com a situação de irmãos que se achavam em trânsito pelos caminhos trevosos, percebi o quanto a lei e a justiça estão ligados aos mínimos feitos dos filhos de Deus. Terminadas aquelas providências, volveu o chefe, tendo-lhe eu perguntado: tudo, pelo que se vê, está subordinado à lei. Como fez ela para acionar as suas agências de execução? Olhou-me bem e respondeu: a lei escrita ou intelectual, Gregório, diz respeito à lei de equilíbrio, que é íntima e vigente de maneira total. Quem transgride a lei de Deus, por certo, registra em si a marca transgressiva, a lesão, carregando consigo seu fardo kármico, embora conheça ou deixe de conhecer, goste ou deixe de gostar. Diremos como de fato o é que a criatura registra em si pelas obras, manchas negras, opacas, róseas ou alvinitentes, etc. Ora, quem poderá desmanchar as negras e opacas sem ser o seu próprio autor? E se ele assim se manchou, tornando-se afim com as trevas e as dores, como fará para resgatar e se elevar? Não está dito que pagará até o último ceitil? Não ficou avisado que a ferida de ferro também com ferro será resgatada? E se houvesse algum redentor, ou algum sangue a lavar crimes e pecados, como seria a lei igual para todos? Aproveitei o ensejo e perguntei-lhe: por que o senhor mandou atender com presteza a esses casos? Sorriu e com bondade informou-me: são casos de que tenho conhecimento porque recebi há tempo ofício de esfera superior do seu departamento que nos administra. Um caso como o seu, por exemplo, tivemos dele conhecimento muito anterior, estando na espreita desde muitos dias para atendê-lo na hora justa em que o grau de equilíbrio determinasse. É o que ocorre sempre, pois as agências de socorro operam consoante a lei de equilíbrio, da qual a lei de Deus, os 10 mandamentos, são apenas o reflexo intelectual.
Observe bem, Gregório, que a lei escrita manda não errar, enquanto que a lei de equilíbrio, que é íntima, registra as ações no próprio indivíduo. A lei escrita poderá ser negada, cuspida, insultada, etc. Mas diga-me, quem fará isso com a lei de equilíbrio, que é íntima e acima de cogitações humanas? Você conseguiu, durante os dias de treva e de dor, discutir com a lei e a justiça? Sendo assim, comentei, as religiões terão que se emendar de tremendas lesões doutrinárias, confiam nas convenções humanas e desrespeitam as leis fundamentais. O chefe observou. Jesus não desceu de sua esfera divina para recomendar religiões, e sim para falar a linguagem da verdade e, ao mesmo tempo, que ia entregar a graça da revelação para toda a carne, como estava prometido através dos profetas. Quem faz o espírito livre é conhecer e viver a verdade. As religiões, Gregório, foram inventadas por nós mesmos, os homens, com o fito de fazer política e mercâncias repugnantes. Temos que dizer isso aos nossos irmãos da crosta, pela canaleta que é o Consolador reposto no lugar, o Espiritismo. Realmente, pontilhou o servidor, depois dos grandes reveladores da verdade, apareceram os fazedores de engodos, os criadores de cleresias, aqueles que não viram na fé senão um bom meio de vida e outras explorações. Como tal, jamais foram amigos da revelação, sempre perseguiram os cultivadores da mediunidade. É que, no fundo, sempre souberam ser a revelação, a palavra de Deus, um instrumento de advertência, ilustração e consolo. Assim é que apareceram as religiões, esses amontoados de asneiras que, em nome de Deus, do Cristo, da verdade e do bem, fazem tudo quanto é sórdido, pois desviam as criaturas do caminho da libertação. Tudo isso sempre aconteceu, antes e depois do Cristo, isto é, em todos os tempos a humanidade encontrou nos pretensos ministros de Deus, ou coisa que o valha, aqueles que, ficando nas portas, como disse Jesus, nem entram e nem deixam entrar aqueles que poderiam fazê-lo. Ou então, segundo as palavras do mesmo Jesus, fazem questão de fazer um prosélito para o lançarem na vida da perdição pelos tremendos erros que o induziram praticar. Pelo menos, repelindo a revelação, entregam as criaturas aos cultos idólatras e supersticiosos, de onde logo mais surtem as negações, o materialismo e as brutalidades. O que devia ser caminho de espiritualidade, pelo conhecimento das leis e sua vivência, torna-se fábrica de animalismos brutais. Mais um mensageiro chegou, querendo falar com o chefe. Fala, meu rapaz, ordenou-lhe o chefe acolhedor. Trouxe o homem indicado, está muito mal, está alucinado. Xisto? Sim, chefe, ele está no posto de socorro número 3. O chefe convidou para o acompanharmos e, depois de dizer aos seus que iria e pouco se demoraria, fez-nos volitar até onde se achava o infeliz irmão. E este era um homem jovem, vestido de trapos e todo sujo, revelando no semblante as marcas de demência. Falava sem cessar, não conseguia estar parado e cuspia para todos os lados. Seus olhos, fora das órbitas, vermelhos e lacrimejantes, causavam terror e pena. Precisamos. O Cristo virá. Todos devem olhar. Ele virá nas nuvens. Olha para as nuvens, para cima. E disso não saiu o pobre, torcendo-se para todos os lados, cuspindo a mais não ser possível. Vítima de fanatismos religiosos? Perguntei. O chefe respondeu-me. Primeiro foi um dos verdugos de João Rus, um príncipe covarde e sem palavra, por cujas mãos o missionário da verdade foi entregue à Inquisição. E depois veio a ser um adepto protestante, ficando assim fanático durante o noviciado. Ao desencarnar, como fosse de todo gravoso perante a lei de equilíbrio, por peso específico, atirou-se nos abismos da subcrosta. Seus documentos vieram, faz algum tempo, ter a este departamento, razão por que o temos mantido sob vigilância, a fim de trazê-lo no tempo certo. Ele tem lá seus muitos erros,
Nós temos os nossos, mas aqui estamos a serviço da lei e da justiça, e por isso queremos evitar qualquer injunção de caráter pessoal, qualquer ação que refletisse melhores ou piores sentimentos para com os nossos irmãos a socorrer. O que irá acontecer com ele? Perguntei. O chefe sorriu, fez um gesto afirmativo de cabeça e explicou. Um caso de todo igual a centenas de milhares de outros? Por isso, Gregório, nós iremos fazer por ele a cura possível de fora para dentro, para que ele, dentro de algum tempo, conheça o seu histórico e procure curar-se de dentro para fora. Ele como nós e nós como ele, em face das leis de causa e efeito. E Jesus, que é o despenseiro fiel e prudente, o divino distribuidor de graças e de justiças, dar-lhe-á oportunidades de ressarcimento e de vitória. Porque os Cristos nada mais são do que filtros da soberana vontade, jamais pretendendo ser derrogadores de leis fundamentais. Fica bem entendido, os Cristos planetários não são, de modo algum, responsáveis pelas liberdades individuais de seus tutelados. Por isso é que convidam a dar dignos frutos pelo exemplo, isto é, pelas obras. Creio, irmão Gregório, que já ouviu falar muito do último capítulo do Apocalipse. Sim, muito, bondoso chefe. Pois não é por acaso, Gregório, que temos feito assim. A terra toda marcha por uma nova era, e as leis de causa e efeito irão pesar um pouco mais na balança dos orçamentos individuais. Cumpre que ninguém se esqueça de que chegou a hora de grandes movimentos renovadores, movimentos que não irão perguntar pelos credos sectários dos indivíduos, pelas suas religiões, mas sim irão aquilatar as pessoas pelo seu comportamento em face da lei, do amor e da revelação. Lembre-se que Jesus foi o celeste transmissor da doutrina e que nesta fase histórica serão prestadas as contas por parte de legiões de criaturas. Vieram os serventes convocados e o chefe de ordem sobre o que fazerem com um irmão alucinado. Todo o seu tratamento seria feito à base de magnetismo. Isso eu compreendi muito bem na ocasião. Eu então não sabia, mas depois vim a saber que o emprego de fluidos eletromagnetizados virá a ser, um dia, a terapêutica geral, o remédio que começa do começo e vai aos confins da cura, principalmente para aqueles que intimamente fizeram sintonia com a luz divina, com Deus, o Pai, onde tudo tem partida, onde tudo é, onde tudo atinge a sagrada finalidade. E nem poderia ser de menos, pois sendo a unidade divina a perfeição e a origem, todos os filhos nela encontrarão, mais tarde ou mais cedo, o equilíbrio total, a perfeição em saúde, paz e movimentos, na carne ou fora dela. Dias depois, fomos encontrar o jovem sentado e pacificado, nem parecendo aquele infeliz de dias antes. Estava a ler um livro quando lhe perguntamos: Então, irmão Xisto, está gostando destas esferas da vida? Levantando-se, cumprimentou-nos para depois dizer: Ainda bem que em Deus tudo está pesado e disposto. Parece que comecei a ser alguém um dia destes, pois não tinha noção alguma de mim mesmo. Como encara o seu caso do ponto de vista histórico no quadro das leis de causa e efeito? As leis básicas, segundo estou lendo aqui, são a imortalidade, a evolução, a responsabilidade, a reencarnação, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos. As leis de causa e efeito são aquelas que nos fazem registrar os feitos individuais para efeito de merecimentos ou agravos em face da lei geral de equilíbrio. A lei de Deus, segundo leio aqui, é a advertência intelectual em forma de mensagem espiritual. Quem reconhece que está traindo a lei de Deus, os 10 mandamentos, reconhece que está registrando em si faltas e agravos, aquilo que no espaço e no tempo terá que reparar através das vidas sucessivas.
As leis de causa e efeito, portanto, abrangem a evolução normal do espírito e os reajustamentos que devam ser feitos em todo o curso histórico, depois de ingressar na espécie hominal e ir tendo noção do que seja bem e mal, de modo espontâneo. E quando vier a ter consciência da lei de Deus, terá aumentado a sua dose de responsabilidades. Justamente, concordei. Ele prosseguiu. Dizem que dentro de alguns dias terei de ler o meu relatório dos últimos 2000 e poucos anos. Todavia, como estou chocado com estes ensinamentos, ou com as leis que este livro ensina, creio que devo pensar muito antes de responder a uma pergunta de tamanha monta e responsabilidade. Como vê, nem sei de meus dias anteriores, das vidas passadas, e isso que eu jamais na vida carnal seria capaz de admitir. Isso e outras mais. Estava me preparando para ser pastor. Qual o seu modo de pensar sobre religião, assim como no mundo carnal ela organizada e se propõe a ensinar as criaturas? O rapaz olhou-nos, a mim e ao servidor, com grande espanto no semblante, e ao falar com receio, expressou-me. Não sei se os desagrado, mas creio que seria bom irmos aos nossos irmãos encarnados e dizer-lhes a realidade, informá-los de que têm sido ludibriados, mistificados, transformados em objeto de nefando comércio. Pode ser que a vossa opinião seja outra, mas eu penso assim, depois do que comigo aconteceu. Fui enganado, fui traído, em nome de Deus e do Cristo. Fizeram-me negar as verdades para me fazerem afirmar as mentiras convenientes aos sectarismos humanos. Se me tivessem ensinado a verdade, creio que teria admitido. Quando começou a se interessar pela religião? Perguntei-lhe. Aos 8 anos e meio, na escola dominical para crianças, que alguns profitentes acharam por bem organizar, sob o controle do bispo e dos pastores. Ali comecei a ler de um modo e a ser convidado a entender de outro. Ao ser enviado ao seminário, mais tarde, estava fanatizado pelos conceitos que por tantos anos me fizeram repetir e aceitar. Creio que foi melhor ter enlouquecido, pois não ensinei falsas doutrinas a ninguém. Sofria o mesmo. Tenha paciência, não se exaspere, falou-lhe o servidor afagando. A mentira, replicou ele, não se justifica pelo fato de ser imposta em nome da verdade. Os senhores podem pensar como quiserem, mas eu fui enganado, fui traído de maneira cruel. Apesar de tudo, Xisto, a sua loucura, como diz, não foi imposta pela religião. Outros se fazem bispos até sem se tornarem mentecaptos. Quem sabe se em seu passado há algum outro agravo? Quem sabe? Xisto encarou o servidor com ar interrogativo e inquirindo-o. O senhor sabe? Por que não me conta tudo? O servidor respondeu-lhe. Eu sei um pouco. Ao chegar a hora, saiba, tudo ficará esclarecido. Tenha paciência e espere. Ouviu? Não se altere, que nada adianta e muito prejudica. Impaciente, o rapaz revidou. Neste livro está escrito que os filhos de Deus possuem a verdade em si mesmos, sendo a função da revelação ensiná-los em tudo no curso das vidas, e que a doutrina da verdade transmitida pelo Cristo teve por fundamento o batismo de Espírito, a revelação, tornada de conhecimento geral. Quem tinha direito de corromper a doutrina deixada pelo Cristo? Se tiraram a verdade do seu lugar, para que foi, senão para colocar no seu lugar a mentira? E se todos os homens têm o direito de ganhar a vida, por que alguns querem ganhar a vida ensinando a corrupção e o erro? Em vista do seu estado, o servidor recomendou-lhe paciência e retiramo-nos. O rapaz tinha tendência à ideia fixa e, por certo, tendo que falar, nada o faria mudar de tema e rumo. Estando distante, disse-me o servidor. Poucos concordam em que cometem faltas, mas todos acham que podem acusar ao infinito. O egoísmo sempre se revela insaciável e o orgulho não quer perder vaza. O rapaz está muito cheio de si porque desconhece seus erros anteriores, porque é incapaz, em tal estado, de se considerar grande culpado.
Ninguém em tais condições deixa de acusar a tudo e a todos por suas dores e sujeições. De qualquer modo, é uma vítima dos erros religiosos cometidos por muitos homens, inclusive nós mesmos. Todavia, não gosto de ser acusado assim violentamente, mormente por quem tantos crimes ainda arrasta na alma. Afinal de contas, cada qual prova o que é naquilo que tem, nestas plagas da vida. Aqui não se passam os enganos, erros e esbulhos da crosta, onde o mais justo pode ser crucificado pelo mais canalha. Como pode observar, embora as verdadeiras provas estejam ocultas aos próprios culpados, jamais deixam de ser os motivos determinantes do estado de inferioridade e de sofrimento. Resta apenas que cada um se compenetre disso para se acautelar contra certas precipitações, mormente aquelas que encerram acusações contra o próximo, contra os indivíduos. Acusando as instituições? E não dá tudo na mesma? Por acaso, bondoso servidor, atrás das religiões que primam pelo formalismo e agravam as verdades, não estão aqueles irmãos que se locupletam com isso? Gregório, os irmãos culposos os mudam de posição e de situação, enquanto que as instituições ficam produzindo errados. Nós, que fabricamos a Igreja Romana para lhe garantir obediência e dinheiro, temos compreendido nossos erros e temos pago nossas dívidas. E a instituição não fica sempre na mesma, fabricando erros, produzindo trevas, atirando as criaturas no regaço da negação, do materialismo e da animalidade? Depois de fazerem o pior, que é criar a fonte de erro, que é a instituição errada, o restante dos males caminha por si mesmo. Agora a coisa não é com os homens, é com as instituições erradas, as fábricas de erros e de sofrimento. Ele, o xisto, que se compenetre de suas culpas e que engrosse as fileiras do Consolador reposto no lugar. Gente muitas vezes melhor do que ele não está fazendo apenas isso? E para tirar a mentira do lugar da verdade, que é preciso fazer senão alijar a mentira e implantar a verdade? No curso dos muitos séculos, não é isso? Exatamente, Gregório. Cada um em si mesmo terá o gozo de tê-lo feito, já que as realizações, todas elas, refletem-se no íntimo das criaturas. Antes de vencer fora, cumpre saber que é preciso vencer dentro. Jesus, parecendo perder, foi quem de fato ganhou. Aqueles que pensaram ganhar a partida crucificando-o, nada mais fizeram do que descerem as vielas das trevas e das vidas expiatórias. E assim o será, saiba, em todos os tempos, na terra ou onde haja quem ainda necessite evoluir. Querer consertar os outros é muito comum, Gregório, mas a vantagem é fazer o possível pela melhora íntima. Xisto, em breve, estará falando como nós, estará sabendo que as dores de fora são o produto das falhas de dentro. Esse é o retrato desta região. Aqui se agrupam elementos que trazem nas entranhas históricas tremendos erros de caráter religioso, tristes lastros a serem desfeitos, e sem contar com redentores e nem lavagem pelo sangue inocente de suas próprias vítimas. A questão é cada qual se capacitar de que o reequilíbrio cumpre a quem se desequilibrou. Como tudo é registrado no imo pelo próprio autor das obras, cumpre que o seu desfazer também seja no imo pelo mesmo autor das obras criminosas. Deus tudo oferece em potencial, os cristos planetários administram imparcialmente, nada tendo com as liberdades de seus tutelados, e os indivíduos devem aprender com as lições provindas da revelação, a fim de se compenetrarem de suas responsabilidades e direitos em face das leis regentes do universo. Muito bem, tenho aprendido perfeitamente. Aqui sempre se pode aprender bem e com presteza. Assim é, irmão Gregório, mas lá na crosta, a humanidade se faz arredia aos nossos ensinamentos. A idolatria é um vício, apenas um vício pior do que os outros tantos vícios, como o fumo, o álcool, os entorpecentes, etc. Por vício, saibamos, as práticas erradas e repugnantes parecem virtudes.
É assim que os encarnados vão sabendo de certas verdades sem se poderem livrar das mentiras e dos erros de quem se fizeram escravos. Poucos acreditam na luz interior, nos valores do coração sublimado e da lucidez mental, de onde surtem as obras dignas entre irmãos, em virtude das observâncias da lei de Deus. No entretanto, quase todos confiam nas idolatrias, nas oferendas pagãs, nos rituais supersticiosos e no comercialismo dos cleros, que são coisas altamente comprometedoras. Boa estava a prosa, mas ao chegarmos ao posto de serviço, lá estavam indicados 2 serviços para nós. Um era retirar alguém de lugar trevoso. Outro era entregar mensagens na crosta.